escovar os dentes, qual camisa você vai vestir, qual bermuda você vai vestir, qual calça, ou qual botina você vai vestir, vai calçar para trabalhar. Então a vida da gente ela é tomada por decisões. Aonde você for, aonde você caminhar, você vai ter que ter uma decisão na sua vida. E hoje nós vamos ler sobre um homem que ele era muito impulsivo nas suas decisões. Alguém sabe dizer o que é impulsivo? Sem controle. Uma decisão precipitada, age sem pensar. Alguém já sabe mais ou menos quem que é esse personagem que vamos falar, que agia na doida? Pedro. Pedro, vamos falar de Pedro. A Bíblia fala lá que é um episódio que ele agiu por impulsividade. E hoje eu vou falar para você de mais alguns. Amém? Amém. Porque muitas das vezes a gente também não só age, mas também fala sem Pensar. palavras lançadas, irmãos. Às vezes não tem retorno. Ela fere, ela machuca. A Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21, diz assim, ó. Versículo 3. Vou ler do 3 ao 10 e assim eu vou discorrendo durante a mensagem. Pretendo ser rápido, não vou trazer todo o contexto. E Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele disse: lançai a rede da direita do barco, e achareis. Então eles lançaram a rede, e não conseguiam puxar de tanta quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E ouvindo Simão, que era o Senhor, amarrou a sua túnica na sua cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando-se a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre a brasa. Irmão, no versículo 10, Jesus fala assim, ó, quando eles voltaram, já havia pão e peixe. Mas quando eles estavam chegando, Jesus pediu eles comida. Mas se Jesus já tinha comida, por que Jesus agora pede eles comida quando eles voltam? Eu vou explicar isso aqui para vocês biblicamente, amém? Amém. No contexto deste texto, nós vemos também decisões tomadas, justamente por Pedro, João e uma mulher chamada Maria Madalena. Na ressurreição de Cristo, essa mulher se preocupou e foi até o túmulo de Jesus, chegou lá, viu que a pedra não estava no local, correu, chamou Pedro e João. Pedro e João tomou e saiu correndo junto com essa mulher para chegar no túmulo. Só que diz a Bíblia que João chegou primeiro, obviamente, porque quem aqui já foi casado ou tem esposa sabe que quando o cara casa, ele começa a ficar meio sedentário, ele engorda, ele começa a ficar uma pessoa sem fazer atividade física. E Pedro era essa pessoa. Ele ficou para trás. Mas João, quando chegou, não entrou. Mas Pedro, por ser uma pessoa impulsiva, de atitude, chegou e caiu para dentro do túmulo. E olhou e viu os lenços ali. Mas a atitude de Pedro, diz aqui no versículo, se a gente ler, no versículo 10 do 20, diz que Pedro e João voltou para casa. Para ele foi uma coisa normal. Mas aquela mulher que foi, diz a Bíblia que ela ficou. Ela ficou em pé, chorando e clamando. E viu 2 anjos lá dentro. E os anjos perguntou para ela: por que choras, mulher? Ela falou: oh, pegaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Irmãos, me chamou muita atenção a atitude dessa mulher. Alguns vão voltar, irmãos. Vão tentar ir atrás e encontrar Jesus, mas vão voltar. Mas uma pessoa resolveu ficar. A atitude de ficar. Ela tomou a decisão de insistir. E ela chorava aquele anseio de querer ver Jesus, de querer saber onde estava Jesus. Mesmo que os outros discípulos voltaram, mas ela persistiu em oração.